Olá, amigos traders e investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou apresentar para vocês um sistema para se operações no gráfico diário. É um sistema baseado no canal Dontia e no estocástico. E além desse sistema, eu gostaria de conversar com vocês também sobre diferentes formas de se interpretar e operar o mesmo indicador. Existem vários tipos de indicadores. Dois dos tipos mais comuns são os indicadores rastreadores, que são muito usados para seguir tendência. E nós temos também um outro grupo grande de indicadores, que são os indicadores osciladores. Eles são muito usados para operar reversão à média. Existem outros indicadores que não fazem parte de nenhum desses dois grupos. Nós temos indicadores de volumes, temos indicadores de sentimentos, tem outros tipos de indicadores também. Mas esses dois grupos são os dois grupos básicos, são os primeiros que a gente aprende quando está estudando análise técnica e são os mais fáceis de se operar. Acontece que cada indicador ele tem as suas particularidades, não é simplesmente um número que aparece ali na tela e a gente tem que operar ali de forma engessada, não. Tem várias maneiras de se interpretar isso. Eu queria conversar um pouquinho sobre vocês nesse sistema que eu vou apresentar agora. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos dois indicadores. Em cima, no gráfico, eu tenho essas duas linhas azuis, essa que está aqui em cima e aqui embaixo, que representa o canal Dontia, tá? Para quem não conhece o canal Dontia, ele é um indicador, na verdade nem é exatamente um indicador, porque a única coisa que ele faz é marcar a máxima e a mínima de um determinado período. Como vocês podem ver, esse canal ele é bastante largo, porque eu configurei ele para mostrar a máxima e mínima dos últimos 100 candles. Então é um canal Dontia bem largo, tá? De 100 períodos. E embaixo eu tenho um outro indicador que é o estocástico. Peguei a configuração padrão dele, tá? Que é 1433. Esses tipos de osciladores raramente eu mexo aqui na configuração, tá? Geralmente eu gosto de trabalhar com a configuração padrão. Tem vários motivos para isso. Um deles é evitar overfitting. Essa combinação de Donchian com estocástico não é uma combinação muito usual, muito comum, mas é uma combinação interessante. O estocástico, vamos começar por ele. O estocástico, ele é um indicador do tipo oscilador. E como que os osciladores trabalham, né? Como que é a maneira padrão de se operar oscilador? O próprio nome já indica, né? É um oscilador, ou seja, ele vai ficar fazendo um zigue-zague. Se a gente afastar o gráfico, olha só, se a gente afastar bastante o gráfico, a gente consegue ver aqui que ele fica fazendo um zigue-zague. Então, qual que é a ideia geral dos osciladores? É você vender quando ele está em cima e comprar quando ele está embaixo, tá? Essa é a maneira tradicional. Acontece que com o tempo, quando a gente começa a entender realmente como que funcionam os indicadores, a gente começa a perceber que tem outras formas de operar. Por exemplo, se a gente pegar esse movimento aqui da Magazine Luiza, a gente percebe que foi um período de alta bastante longo, que durou aqui mais ou menos uns 3 meses. E a gente consegue perceber que o estocástico, durante todo esse período, ele ficou no alto. Tá? Ele ficou nessa região alta. Da mesma forma, se eu pegar um período de queda de qualquer ativo, um período longo, onde tem uma tendência de queda, o estocástico ele vai ficar aqui embaixo durante um bom tempo. Tá? Então, eu posso usar esses osciladores, seja o estocástico, seja um IFR, seja qualquer outro oscilador, eu posso operar também para operar tendência, eu posso usá-lo para operar tendência. Para isso, basta eu definir um determinado nível e eu vou ficar comprado quando ele estiver acima desse nível, tá? E caso eu queira operar vendido naquele ativo, eu determino um outro nível ou até mesmo o mesmo nível e eu vou me posicionar na venda e ficar vendido enquanto ele estiver abaixo daquele nível, tá? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o estocástico para marcar o fim da nossa tendência, porque esse sistema aqui é um sistema seguidor de tendência, tá? Mas antes de chegar na configuração exata, vamos dar uma olhada aqui no Dontia também. Aí depois eu passo a configuração. O Dontia, de fato, é um dos meus indicadores favoritos. E essa configuração de 100 períodos, que eu inclusive já usei em outro setup aqui, é uma configuração que ela tem algumas vantagens, tá? Apesar de ser um stop longo, né? Geralmente fica bem distante aqui dos preços, né? Se eu usar esse canal aqui, ela tem a vantagem de tirar você do mercado em períodos de bear market. Então, olha só, eu vou afastar o zoom, vou deixar esse período aqui, ó, tá? Então, aqui eu tive alguns anos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos uns 6 anos aqui de alta da Magazine Luiza. Reparem que o preço continuamente ele está tocando e rompendo o canal, a parte de cima, a linha de cima do canal Don't,
tá? E vejam nessas faixas vermelhas e azuis as operações de gain e as operações de stop também que foram feitas. Foram muitas operações nesse período. Por quê? Porque ele constantemente está tocando a linha superior do canal. Ou seja, em um período de alta do ativo, nós vamos ter várias operações. Aqui eu estou operando comprado, tá? Por outro lado, num período de baixa, ó, até aqui estava alta, ó, a quantidade de operações. Agora, olha essa parte do gráfico aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um período de queda do ativo. Nós temos aqui a Magazine Luiza entrando em um bear market, que já dura aí mais ou menos uns 2 anos, tá? Mais ou menos uns 2 anos de queda. E durante todo esse período, o preço ele não conseguiu tocar a linha de 100 do Dontia, porque é um canal largo. Eu configurei ele para ser um canal largo, tá? Então você simplesmente não opera, ele te tira aqui do sistema. Então utilizar esses canais largos, eles são muito bons para filtrar esses períodos aqui de queda, esses períodos de bear market, enquanto que nos períodos de alta nós temos múltiplas e múltiplas operações, tá? Então, essa é uma forma de você otimizar esse tipo de canal. Tem várias formas de você operar, tá? Até porque eu disse que nós podemos operar de várias formas o mesmo canal, né? O Don't aqui também ele poderia ser utilizado para vender quando ele tocasse a linha de cima e comprar quando ele tocasse a linha de baixo. Tem um backtest aqui no canal mostrando isso também. É um indicador seguidor de tendência, mas também dá para utilizar ele como um oscilador, como uma reversão à média. É claro que nesse caso a gente tem que usar um canal mais estreito, né? Um canal, por exemplo, que alinhasse aqui embaixo. Ó. Aí venderia aqui, compraria aqui, venderia aqui, compraria aqui. Então, assim, à medida que a gente vai conhecendo melhor o indicador, a gente vai sabendo como configurar, né? Vai entendendo como que funciona essa configuração. Bom, então esse sistema aqui de 100 períodos, ele é muito bom porque tira a gente ali do bear market, mas ele tem um lado negativo, que é o stop dele, né? Porque a gente entra no rompimento do canal, tá? Então nós temos aqui, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Nós temos um candle que fechou acima do canal, então a gente entra ou no fechamento dele ou na abertura do candle seguinte. Nesse caso aqui, eu fiz o backtest considerando a abertura do candle seguinte. E eu vou ficar posicionado enquanto ele não perder a mínima do canal. Tá? Enquanto ele não perder a mínima do canal. Esse seria o canal Dontia, tá? Na prática. Mas o que acontece? Esse canal ele é muito largo, então o stop ele acaba ficando muito distante. Então, como que eu otimizo isso? Eu quero esse período porque ele vai filtrar o bear market para mim, mas eu quero uma saída mais rápida. Eu não quero esperar perder a mínima de 100 dias, tá? Então eu vou usar o estocástico para isso. O estocástico também ele vai indicar tendência, tá? A gente pode ver aqui que ele está indicando tendência, mas eu vou colocar uma linha aqui no nível 60. Então essa linha de 60 ela vai marcar o final da tendência. Se o estocástico vir para baixo da linha de 60, então indica que acabou a minha tendência. Então vamos lá. Qual que é o sinal de entrada? O sinal de entrada é o preço, né, o candle fechar acima do canal. Esse é o sinal de entrada. Quando isso acontecer, nós vamos comprar na abertura do candle seguinte. Nesse caso aqui, como a gente está analisando o gráfico diário, seria no leilão de abertura do dia seguinte, tá? Então nós compramos. A partir de então, nós vamos acompanhar o estocástico e nós vamos acompanhar se ele está acima do nível 60. Enquanto ele estiver acima do nível 60, eu vou ficar comprado. Acontece que nesse dia aqui, com esse candle aqui de queda, olha o que aconteceu com o estocástico. Ele veio para aqui, ó. Ele veio aqui para baixo, ficou lá em torno de 36, 37, tá? Então ele perdeu a linha de 60, o nível de 60, ele perdeu. Então, já que ele perdeu, então vou sair e vou encerrar minha operação, tá? Eu espero fechar para confirmar a perda. No próximo dia, logo na abertura, eu já encerro minha operação, tá? Aí é a mesma coisa, espero ele romper a linha, rompeu aqui, ó. Rompeu, eu compro de novo. Aí passo a acompanhar pelo estocástico. Aqui foi um violino, né? Porque ele perdeu a linha e já voltou para cima de novo. Perdeu a linha, a gente encerra a operação. Voltou para cima, rompeu o canal de novo, a gente entra. Aqui perdeu novamente e ficamos de fora, tá? Até ele romper novamente o canal, tá? E assim sucessivamente. Aqui nós temos apenas alguns trades para ilustrar, mas se a gente quer saber se o sistema realmente funciona, a gente tem que ter um número muito maior de trades. Não dá para a gente concluir que um sistema funciona ou não pegando meia dúzia, 10, 20 trades. Então, eu tenho aqui o backtest, tá?
Eu tenho o backtest desse sistema durante os últimos 10 anos em mais ou menos 100 papéis. Peguei todos os papéis do índice BXX aqui, tá? Eu tenho aqui, linha a linha, o resultado, tá? O backtest de todos eles. E eu tenho todos esses dados agrupados aqui, ó, no Excel, tá? Eu exportei todos os dados da tabela e eu criei esse gráfico aqui. Deixa eu diminuir isso aqui. Para auxiliar na visualização dos dados. Bom, assim fica melhor. Então, eu tenho aqui em torno de 100 papéis e qual foi a rentabilidade, o retorno deles em percentual ao longo desses últimos 10 anos. A gente pode ver que a maioria dos papéis, isso aqui deu em torno de 64%, tá? 64% dos papéis tiveram um retorno positivo nos últimos 10 anos operando apenas esse sistema. A gente pode ver aqui que os papéis mais lucrativos chegaram a impressionantes 449 e 414% de lucro. Enquanto que o pior papel, que nesse caso aqui foi Pecar. Pecar, que foi o pior papel, chegou a 73% de prejuízo, que é um prejuízo alto também. Aqui a gente já começa a ver aquela questão da assimetria que eu falei no último vídeo. Se a gente pegar o pior stop aqui, não é stop, né? O pior backtest, nós tivemos 73%, porque é impossível um papel ele perder mais de 100%. Então, mesmo os piores resultados vai chegar ali próximo do 100, enquanto que os melhores vão passar de 100. Né? A gente vai ter algo muito acima de 100. Igual a gente pode ver aqui, 449%. Então, isso aqui é um exemplo de assimetria positiva. Uma assimetria que está a favor do investidor, né? O potencial de ganho ele é muito maior do que o potencial de perda. Então, a gente consegue olhar isso aqui, tá? Que o sistema ele é lucrativo na maioria dos papéis. 64% é um número razoável, não é o ideal. Eu gosto mesmo quando passa dos 70%, aí seria excelente mais de 70% dos papéis retornarem de forma positiva ao longo dos 10 anos, mas 64% dá para passar, tá? Digamos que 60% seria o mínimo aceitável. E apesar disso aqui já mostrar para a gente o desempenho papel a papel, o mais interessante é fazer um backtest de carteira, onde a gente combina esses papéis, que é a maneira como a gente opera na vida real, né? A gente não tem dinheiro para operar todos sem papéis. Então, muitos papéis muitos sinais vão ficar de fora. A gente vai entrar em alguns e deixar outros de fora. Então, eu fiz aqui uma simulação, mostrar para vocês a configuração. O backtest que eu vou apresentar ele foi configurado assim: um capital inicial de 100 mil reais durante um período de 10 anos, são os últimos 10 anos. Eu, eu inseri aqui todos os papéis que compõem o índice IBXX hoje, tá? É a composição atual desse índice. Todos eles participaram do backtest. Os lucros foram reinvestidos. Então, se no início eu estava com 100 mil, com o tempo eu fui investindo um capital maior, tá? Por causa desse reinvestimento dos lucros. Eu considerei um custo de 0,04% por trade. Isso aqui é o custo bolsa, tá? Não tem custo de corretagem. Então, eu estou considerando uma corretora que não cobra corretagem. Se a sua corretora cobra, e o valor também vai depender para cada corretora, tem que inserir esse custo. É só pegar o custo da sua corretora e multiplicar pelo número de operações e deduzir do lucro, tá? Agora, esse custo bolsa aqui todo mundo vai pagar, independente da corretora. Então, foi o custo que eu considerei. E cada entrada ela é feita com 10% do capital. Ou seja, lá no início eu tenho 100 mil, 10% de 100 mil, o que daria 10 mil reais. Então, o primeiro papel do IBXX que deu algum sinal de entrada, eu entro com 10 mil. No segundo papel, eu entro com mais 10 mil, até completar os 100 mil. Tá? E à medida que esse capital for crescendo, eu vou entrando com um capital maior, tá? Proporcional a isso daqui, 10% do capital atual. E o resultado eu tenho aqui nessa curva de capital. Tá? Isso aqui são 10 anos de operações, operando todos esses papéis. A gente vê que a oscilação aqui no início é bem pequena, até porque a mão aqui ela é menor. Tá? Cada trade aqui ele foi feito com 10% do capital inicial, que seria 10 mil. Tá? E à medida que o capital vai crescendo, a mão ela vai ficando maior, porque o capital está crescendo junto. Né? Então a gente tem aqui todo o período do bear market da nossa bolsa. Ele ficou aqui em torno do 0 a 0, ganhava, depois devolvia tudo, ficava negativo, recuperava. Depois a gente teve todo o período aí do bull market aí dos últimos anos na nossa bolsa. A gente consegue ver claramente aqui a queda
Covid, né, da pandemia aí de 2020, o sistema ele estava subindo bem, tendo uma rentabilidade muito boa, fez um trade bem lucrativo aqui, ó, muito bem, até que veio o Covid e trouxe esse drawdown aqui, foi a maior queda durante todo esse período aqui do backtest. Depois tivemos um período de recuperação e interessante que nesses últimos meses, apesar de ser um sistema seguidor de tendência e os sistemas de seguidor de tendência têm sofrido muito aí nos últimos 12 meses, nós estamos passando aí por 12 meses de bear market da nossa bolsa, né, em ações, e nesse período ele segurou bem, ó, ficou aqui no 0 a 0, teve aqui um drawdown, mas já recuperou, está tendo um segundo um pouco menor agora, mas ele está se segurando bem aqui nesse período. Isso aqui é interessante, está muito interessante mesmo. Pouquíssimos sistemas seguidores de tendência estão conseguindo segurar neste período. Dois pontos que me chamaram a atenção. O primeiro foi isso, desse período recente que ele está segurando aí nesse período. E o segundo ponto foi a rentabilidade do sistema. Se a gente vir aqui em resumo, variação, nós tivemos aqui 303% de lucro, tá? Em um período que a bolsa, se a gente pegar todo esse período aqui, o Ibovespa ele rendeu mais ou menos 80%, tá? Então são 80% contra 303%. Então assim, é uma rentabilidade muito boa. A gente vê que a rentabilidade veio desse período de bull market. Mesmo agora nesse bear market, ele está segurando aqui, tá no 0 a 0 aqui, com dificuldade, mas está segurando. Vamos dar uma olhada também nos detalhes. Aqui a gente tem os detalhes do backtest. Foram feitas 1.195 operações. É um sistema que opera bem, né? Tem um número bom aí de operações. Não chega a ser tantas operações quanto uma reversão à média, mas é um número acima da média para seguidores de tendência, tá? Então, pegou um número aí razoável. Nós tivemos aqui um drawdown de 18%, 19%, né? Arredondando, 19% de drawdown, considerando o reinvestimento dos lucros, né? Que isso que vai afetar o tamanho do drawdown também. Taxa de acerto de 41%, menos da metade, normal para seguidor de tendência, enquanto que o payoff foi de 2,23 vezes, né? Ou seja, cada trade lucrativo ele foi em média 2,2 vezes maior do que cada stop médio, o que caracteriza também um seguidor de tendência, né? Você tem um payoff alto, enquanto você tem uma taxa de acerto baixa. Então, assim, eu acho que é um sistema interessante de ser estudado, mas eu acho que dá para melhorar ainda mais, eu acho que dá para deixar essa curva ainda mais linear, tá? Com menos oscilações. Quem sabe diminuindo o número de operações aqui, aumentando o período do Dontia. Enfim, tem que trabalhar um pouco mais no sistema, mas esses dados iniciais eu já acho interessante, já acho que é um sistema que vale a pena estudar. E mais importante do que o sistema, esse sistema em si, é aquilo que eu falei no início, é entender como usar cada indicador. Tá? Às vezes a gente fica com a cabeça muito fechada ali, que aquele indicador tem que ser usado só daquela forma, só aquele tipo de entrada, só aquele tipo de saída, e não. Na verdade, os indicadores eles podem ser usados de múltiplas formas. E quanto mais a gente vai lendo, né, livros, artigos sobre análise técnica, a gente vai abrindo a nossa mente, né, conhecendo pessoas que operam de formas muito diversificadas, muito diferentes. E isso é interessante para a gente desenvolver novas e até mesmo revolucionárias estratégias de trading. Se esse vídeo foi de alguma forma instrutivo, se você gostou do conteúdo, deixa um comentário, curte o vídeo, se inscreva, caso ainda não seja inscrito no canal. Tem muitos outros vídeos de sistemas testados para swing, para position. Vou deixar alguns cards aqui das playlists que tem aqui no canal, de vários sistemas e de vários tempos gráficos, até mesmo de vários ativos aqui no canal. E se você quiser aprender a fazer seus próprios backtests e avaliar de forma bem mais aprofundada, essa apresentação que eu mostro aqui no canal é só a superfície. Tá? A gente pode pegar esse sistema aqui, revirar ele do avesso, fazer testes, otimizar, enfim, dá para fazer muita coisa ainda em cima disso aqui. Aqui é só a superfície, né? Se você quiser aprender a analisar em profundidade o sistema e montar todo o seu trade system e fazer seus testes, eu tenho um curso Estrategista Quant que ensina isso também. Tem um link aqui na descrição do vídeo, então só clicar lá para você conhecer o curso, beleza? Bom, muito obrigado e até mais.